Imagina a cena. Em 2023, um advogado super experiente lá em Nova York apresenta uma petição simplesmente irretocável em um tribunal federal. Uhum. O famoso caso Mata versus Avianca. Esse mesmo. A argumentação era brilhante, sabe? Blindada por nada menos que 6 precedentes jurisprudenciais irrefutáveis. O juiz leu com atenção e a equipe de defesa da Avianca com certeza suou frio. Nossa, e com razão, né? Porque olhando de fora, a solidez daquelas citações era assustadora. A formatação estava perfeita. Exato. Tinha apenas um detalhe minúsculo fora do lugar nessa fortaleza toda. É que nenhum daqueles 6 casos existia. 0. Todos foram completamente fabricados por uma inteligência artificial. Pois é, o verniz de erudição mascarou um vazio factual absoluto. As citações tinham a sintaxe exata, tipo o jeitão perfeito de uma decisão de tribunal superior. E o custo dessa ingenuidade foi brutal. Uma multa pesada, humilhação pública e uma reputação manchada no mundo todo. Bom, bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso Deep Dive. Eu sou seu apresentador e hoje a nossa imersão vai ser cirúrgica. E eu sou a sua especialista residente. Olá para quem nos ouve. Hoje a gente vai destrinchar um texto muito provocador chamado Sua IA Mentiu Pra Você. Veja como descobrir em 60 segundos. Escrito pelo André Medeiros, da Advoco Brasil. E para estabelecer o tom logo de cara, acho bom deixar claro que o mercado jurídico não está à beira de um apocalipse robótico. A gente não precisa entrar em pânico. Longe disso. Na verdade, a tese central do artigo traz um otimismo bem pragmático. A inteligência artificial está criando um filtro implacável de excelência no direito. Porque a tecnologia erra sim, mas ela erra com uma fluência assustadora. E é exatamente na capacidade de auditar essa falha que mora o diferencial competitivo do advogado moderno. Com certeza. O André Medeiros foca muito nisso. A gente adotou a IA como se fosse um oráculo infalível, quando na verdade ela é só um gerador de padrões estatísticos. Mas espera aí, me tira uma dúvida. Se a máquina é matematicamente programada para prever a próxima palavra e essas previsões ficam parecendo citações reais de Harvard ou do STJ, como é que ele inventa uma mentira com tanta confiança? Ah, essa é a grande armadilha. Acontece que na sua arquitetura fundamental, esses grandes modelos de linguagem não têm a menor ideia do que é a verdade. Eles não acessam um cofre de fatos isolados, sabe? Então eles não vão buscar informação numa biblioteca interna. Não, de jeito nenhum. Eles navegam num espaço vetorial. É tipo um mapa matemático gigantesco, onde as palavras que costumam aparecer juntas ficam próximas. Entendi. Então, quando o advogado pede uma jurisprudência sobre, dano moral por atraso de voo, o que a máquina faz? Ela vai buscar os termos estatisticamente mais prováveis para completar aquela frase. Se ela não tem um caso real na ponta da língua, ela não trava. O objetivo primordial dela é gerar fluência. Então ela junta os pedaços mais prováveis e te entrega uma resposta que soa super correta. E aí que entra uma tática acidental da IA que o texto do André descreve, que é letal para quem trabalha no contencioso, né? A famosa costura. Nossa, a costura é a tempestade perfeita da alucinação, porque a máquina mistura elementos que são reais com pura ficção. E ela faz isso porque, estatisticamente, essas coisas habitam a mesma vizinhança no banco de dados dela. O artigo dá um exemplo assustador. A IA pode citar um ministro verdadeiro do STJ, como o Luiz Felipe Salomão, colocar a data exata de uma sessão real e aí atrelar tudo isso a um número de recurso especial que nunca existiu. Exatamente. Uma ementa lindíssima, mas que é pura fantasia. E numa leitura rápida, passa batido. Sabe, lendo essa parte sobre a fluência irretocável e a falta de substância, eu fiquei pensando numa coisa. A inteligência artificial não seria exatamente como aquele advogado júnior excessivamente arrogante? Como assim? Sabe aquele litigante de tribuna mais antiquado, que tem uma oratória deslumbrante, fala lindamente por 40 minutos, mas quando o juiz pede a base jurisprudencial,
A pasta dele tá vazia? É uma ótima imagem visual. Né? Eu fico me perguntando se a gente não está projetando uma malícia humana num modelo matemático que só quer agradar a gente, entregando a próxima palavra provável. Olha, a analogia é muito boa, mas ela esbarra num ponto fundamental da biologia. Aquele advogado júnior que fala bonito sem ter base, em algum momento ele sente medo. É verdade. Ele sabe que pode ser desmascarado a qualquer segundo. Pois é, ele tem a ansiedade da demissão rondando a cabeça. Mas a inteligência artificial não tem glândula adrenal. Ela não tem medo, não tem consciência e não hesita. E é essa ausência absoluta de ansiedade que torna a mentira tão convincente? Cirúrgico. O perigo invisível que o André Medeiros pontua é que, numa leitura dinâmica, que infelizmente é o padrão da rotina esmagadora dos escritórios hoje, uma costura bem feita engana facilmente um profissional exausto. Então a roupagem é jurídica, a sintaxe é perfeita, e se o profissional assina o documento movido pela pressa, ele acabou de assumir a autoria de uma peça de ficção perante um juiz federal. E a gente volta para o caso da Avianca. O que nos leva à grande questão prática do artigo. Sim, se a máquina tem essa tendência de preencher buracos com invenções maravilhosas, como é que a gente impõe um limite antes que o desastre ocorra? É aqui que a Advoco Brasil introduz a regra dos 60 segundos. Isso, a regra dos 60 segundos é o seu torniquete no meio do campo de batalha. É uma estratégia de sobrevivência. E como funciona na prática? A lógica é simples. Você deve isolar o dado gerado mais específico possível no texto. Não a tese geral, mas o dado cru. Tipo, um número de processo, o nome do relator atrelado a uma data exata. Tá, e com esse dado na mão? Você faz uma busca independente, uma pesquisa inversa direto na fonte primária. O cronômetro roda. Se em 60 segundos você não encontrar aquele processo no site do tribunal, o alerta de alucinação tem que soar no máximo. O artigo destaca um erro muito amador que acontece direto nessa hora, né? O advogado pega o texto gerado, vê a citação sobre dano moral em atraso de voo, vai para o Google e digita exatamente o tema geral. Nossa, sim. Ele joga lá, jurisprudência, dano moral, voo. E o Google, obviamente, vai devolver milhares de resultados reais confirmando que a tese existe. Aí o advogado pensa, maravilha, a IA acertou na mosca. E esse é o viés de confirmação na sua forma mais pura. Buscar a validade da tese geral não valida de forma alguma o precedente específico que a máquina construiu ali na petição. Faz todo sentido. A tese pode ser real, mas o acórdão que a IA citou pode ser uma miragem. Exato. O profissional tem que buscar o número exato do acórdão no sistema processual. A busca independente serve para testar a estrutura de sustentação e não a ideia abstrata. Sensacional. Agora, além dessa auditoria depois que o texto está pronto, o artigo propõe 3 técnicas de contenção preventivas, técnicas para usar no próprio prompt, para delimitar o terreno antes da IA começar a escrever. Isso é fundamental para evitar o retrabalho. A primeira técnica é exigir fontes verificáveis com links ativos, porque se a máquina inventar um link, ele vai quebrar e a mentira cai na hora. E a terceira é dividir o pedido em etapas. Pede um sumário primeiro e desenvolve depois. Evitando que a rede neural tenha que preencher grandes vazios de uma vez só. Exatamente. Mas é a segunda técnica que eu achei mais curiosa. A técnica da autocrítica. Ah, essa é a minha favorita. A orientação do André Medeiros é que, depois de receber a resposta, o usuário envia um novo comando perguntando quais partes daquele texto podem ser imprecisas, superficiais ou inventadas. E o que você achou disso? Olha, eu vou ser sincero, no início isso soou como um paradoxo insano para mim. Qual é o sentido lógico de pedir para a máquina que acabou de mentir avaliar a própria mentira? Eu entendo perfeitamente o ceticismo. É como chegar para um vendedor de carros e falar assim, me convença a comprar este carro. E no minuto seguinte dizer, agora me lixe todos os defeitos que fariam esse carro ser reprovado na vistoria. Como isso funciona? A sua analogia do vendedor de carros é maravilhosa. E a explicação está em como a probabilidade funciona dentro desses grandes modelos de linguagem. Tá, me explica o peso estatístico disso. Quando o modelo gera um texto persuasivo, a lente de incentivo dele está focada na assertividade.
Ele está agrupando as palavras que soam mais confiantes. Mas quando você muda o prompt e exige que ele aponte fragilidades, ocorre uma mudança de paradigma matemático. Ou seja, força o algoritmo a rodar um cálculo completamente diferente. Precisamente, a lente muda da persuasão para a auditoria. O modelo começa a mapear a sua própria incerteza. Toda vez que uma IA gera uma palavra, ela tem um índice de confiança atrelado. E quando ela chuta para manter a fluência? O índice de confiança interno despenca, embora o texto saia com cara de certeza absoluta. Ao pedir a autocrítica, você concede a permissão matemática para que a máquina exponha exatamente onde os pesos estatísticos estão frágeis. Genial. Você muda a regra do jogo e a máquina responde apontando as costuras que ela mesma fez minutos antes. Isso mesmo. Mas vamos trazer isso para a realidade de um grande escritório. Mesmo com os melhores prompts, a rotina é esmagadora, né? De vez em quando um erro vai passar, a fluência é sedutora demais. Com certeza. E como é que a gente identifica visualmente essa alucinação num texto já impresso, quase pronto para ser assinado? O artigo nos dá 4 bandeiras vermelhas. A primeira bandeira é a confiança desproporcional em microdetalhes. Se o texto afirma datas exatas, percentuais quebrados e nomes completos com uma certeza granítica, sem qualquer ressalva, liga o radar. Tipo quando a IA solta conforme o artigo 478, parágrafo 3º, inciso 4, a linha B, sem gaguejar. Exato. Ela tende a estar fabricando essa sequência só para parecer mais precisa. A segunda bandeira é a inconsistência algorítmica. Que é testar a máquina em chats diferentes, né? Isso. Se você fizer a mesma pergunta em 2 chats separados e a inteligência artificial citar recursos completamente diferentes para embasar a mesmíssima situação, pelo menos um desses recursos é pura fantasia. E aqui a gente chega no terceiro sinal de alerta, que me arrancou uma risada além do artigo. As respostas genéricas disfarçadas de autoridade. As clássicas frases de efeito. Sim, o texto fica denso, rebuscado, mas curiosamente desprovido de informação verificável. É a máquina mandando a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores aponta para o entendimento de que... Sou familiar. Demais. E eu preciso pontuar uma ironia absurda aqui. Espera um pouco. A praxe jurídica tradicional não faz exatamente isso há séculos? A quantidade de petições humanas recheadas de frases vazias como a melhor doutrina converge. Quando, na verdade, o advogado só acha um autor obscuro dos anos 80 que concorda com ele. Exato. A IA inventou a embromação jurídica ou ela apenas aprendeu com os nossos piores hábitos? Observação fantástica sua, porque revela a natureza do treinamento desses modelos. Eles foram alimentados com os nossos textos, certo? Foram treinados ingerindo terabytes de petições, arrazoados e sentenças humanas. A IA é um reflexo direto dos nossos vícios textuais. Ela aprendeu a embromar com linguagem genérica porque nós embromamos nos textos que serviram de alimento para ela. Um espelho bem incômodo da nossa própria classe, confesso. Sem dúvida. Mas o quarto sinal é onde a brincadeira literária acaba e o risco ético começa. As fontes fantasmas. Citar um artigo científico com um título maravilhoso ou um acórdão que soa tão pertinente que o advogado, movido pelo viés de confirmação e pelo cansaço absurdo das 6 da tarde, simplesmente aceita como verdade. E não faz a verificação primária. E para combater isso em escala, não dá para ficar só no instinto do leitor, né? A análise do André Medeiros avança para ferramentas reais de fact-checking. O texto cita soluções como o XAI, o Copyleaks e o GPT-0. Sim, que ajudam a analisar a procedência sintática. Mas o verdadeiro padrão ouro, a joia da coroa deste artigo, é um método desenvolvido pela própria Advoco Brasil. O famoso prompt dos prompts ou método PDP. Que funciona como um verificador anti-alucinação interno, não é isso? Brilhante. O método PDP introduz um rigor de manufatura industrial dentro da revisão de texto jurídico. A lógica não é você ler o texto do começo ao fim procurando erros com uma caneta vermelha. É instruir a máquina a fazer o trabalho pesado. Exato. A lógica é instruir a própria máquina
a extrair todas as afirmações factuais do conteúdo e submetê-las a um sistema rígido de classificação visual, um verdadeiro semáforo de confiança. Imagina a cena. O advogado roda o texto pelo método PDP, o sistema cospe uma análise visual. Eu quero que a gente destrinche esse semáforo, porque ele muda totalmente a forma como o operador do direito enxerga o texto gerado. Com certeza. O semáforo categoriza cada fragmento de dado. O sinal verde, por exemplo, é reservado exclusivamente para aquilo que é estritamente verificável ali mesmo. Tipo, a IA citou uma lei e já forneceu o link direto e funcional para o portal do Planalto. Perfeito. Verde. O sinal vermelho é para aquilo que tem marcas evidentes de alucinação. Dados conflitantes ou links quebrados, isso é extirpado da peça imediatamente. Mas é o sinal amarelo que define o jogo. O perigoso sinal amarelo. Ele mesmo. O sinal amarelo não significa apenas atenção, sabe? No jargão da inteligência artificial aplicada ao direito, o amarelo significa culpado até que se prove a inocência no site do tribunal. Nossa, pesada essa definição. Mas é real. É a citação que soa absurdamente plausível, que tem a costura perfeita de um relator real e um tema real, mas que não trouxe uma âncora de verificação primária. O que o método PDP faz é impedir que o nosso cérebro assuma que algo é verdade só porque soa bonito e correto. E o artigo é cristalino neste ponto. Para a cor amarela virar verde, a consulta manual no site oficial do STJ, do STF ou do tribunal local é a única prova cabal que você pode aceitar. Ou seja, a gente automatizou a escrita, tentou automatizar até checagem com os prompts de autocrítica, mas o último quilômetro, o filtro final, ainda é brutalmente humano. E não tem como fugir disso. Nenhuma ferramenta isenta o profissional da responsabilidade de acessar a fonte primária e bater o martelo. A responsabilidade não se terceiriza para o algoritmo. A ética perante a ordem, a reputação atrelada à sua assinatura, o risco de litigância de má-fé, tudo isso permanece no colo de quem assina a peça. Se o robô mentiu e a petição foi protocolada, pro juiz, meu amigo, quem mentiu foi o advogado. É uma responsabilidade inalienável. Mas é fundamental que quem nos ouve perceba que este cenário inteiro deve ser encarado com um otimismo bem agressivo. A gente está diante de um divisor de águas no mercado. Os escritórios que conseguirem internalizar essa cultura de auditoria vão se destacar absurdamente. Vão engolir a concorrência. Quem dominar a engenharia de prompts e implementar rotinas industriais de verificação, como o PDP e a regra dos 60 segundos, vai reinar. A hiperprodução de texto já virou commodity, né? Pois é, qualquer um gera 100 páginas de argumentação jurídica em 40 segundos hoje. Isso não tem mais valor intrínseco. O valor real, o prêmio financeiro e reputacional, migrou da capacidade de gerar para a capacidade de validar a informação. O mercado vai punir os ingênuos de forma impiedosa, como a gente viu lá em Nova York. Mas vai recompensar aqueles profissionais que souberem unir a tração tratorada da IA com o rigor cético do intelecto humano. É a transição do advogado artesão de palavras para o advogado curador da realidade. Eu sou obrigada a concordar em gênero, número e grau. O que nos empurra para uma reflexão final, um ponto cego sistêmico que vai muito além de peticionar corretamente. Se pensarmos bem, a advocacia de elite está migrando velozmente para se tornar, na essência, uma auditoria de lógica algorítmica. Uma mudança e tanto de paradigma. Sim, os advogados vão usar IA para redigir. Depois usarão outros agentes de IA como o método PDP para auditar as alucinações da primeira. Mas e do outro lado do balcão? Lá no judiciário? Exato. O que acontece quando o poder judiciário, sufocado por milhões de processos gerados em segundos, começar a usar sua própria inteligência artificial para ler, resumir e rascunhar as sentenças com base nessas petições sintéticas? É o ciclo fechado da automação jurídica. Estamos caminhando para um futuro de curto prazo onde algoritmos da defesa vão argumentar contra algoritmos da acusação e ambos serão lidos e julgados por um algoritmo do Estado. E a gente no meio disso tudo, validando dados. Pois é. Onde fica a essência da justiça humana quando nos tornamos meros carimbadores de um debate matemático de trilhões de parâmetros que acontece lá na nuvem?
fica essa provocação um pouco perturbadora para quem acompanha a nossa análise de hoje. Uma excelente reflexão para fechar. E, claro, fica o desafio prático imediato, né? Na próxima interação com qualquer modelo de linguagem, por favor, não aceite a primeira resposta brilhante que pipocar na tela. Testem a regra dos 60 segundos. Isole a citação mais obscura, a data mais específica e tente validar na fonte primária. Descubra por conta própria se aquele advogado júnior invisível dentro da sua máquina realmente tem os autos na mão ou se a pasta dele está prestes a custar a reputação do seu escritório. Excelente! Muito obrigado pela parceria de sempre nesta análise, um abraço para todo mundo que nos acompanhou e até o próximo mergulho profundo no nosso Deep Dive.